abraço para vocês. Eu sou a professora Sônia, novamente com vocês aqui de matemática. Hoje a gente vai ver um assunto que é muito cobrado em concursos, tá? E muito cobrado em Enem. E eu acredito que vai ajudar vocês tanto nos concursos, na resolução de atividades, como no dia a dia. Vamos lá? A gente vai falar de estatística, certo? Bom, o que é estatística? Vamos pensar assim, que vocês querem fazer um estudo, né? Uma investigação, uma pesquisa a respeito de um determinado grupo, né? Sobre as preferências, vamos supor, de músicas, né? Mas vamos supor que esse grupo seja muito grande e não tem como vocês fazerem essa pesquisa perguntando para todos os elementos desse grupo, né? Aí o que acontece? A gente faz essa pesquisa com algumas pessoas referentes a esse grupo. Olhem bem, então é a ciência que estuda a coleta, organização, análise de registros de dados por amostras, utilizada desde a antiguidade, né? Quando se registravam os nascimentos e as mortes, tá? A estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisando informações, apresentar situações através de gráficos e de fácil compreensão. Os meios de comunicação, ao utilizarem gráficos, deixam a leitura mais agradável, mais fácil. A gente consegue determinar o que a gente está pesquisando, o que a gente está demonstrando com mais facilidade, usando então a estatística e demonstrando isso através de gráficos. Bom, vamos lá então. Conceitos e fundamentos. Bom, nós vamos falar aqui em estatística a respeito de população, tá? Que é aquele meio que a gente está pesquisando, certo? Nós vamos falar de amostra, que é uma parte da população. A variável, que é aquilo que a gente vai pesquisar. Frequência absoluta e frequência relativa. Bom, vocês devem se perguntar assim, mas do que você está falando, professor? Eu vou demonstrar isso para vocês agora de uma forma bem prática. Prestem bem atenção. Aqui nós vamos falar a população e a amostra. Um exemplo disso, a gente vai falar sobre a intenção de votos. Na época, né, nas fases políticas, eles fazem então uma pesquisa, uma estatística para saber as preferências em relação aos candidatos, certo? Mas às vezes vocês perguntam para as pessoas assim, perguntaram para você qual é a sua preferência, qual é o seu candidato favorito? Não, para mim não perguntaram. E quando vocês menos esperam, aquilo está lá nas mídias. Tantos por cento, o candidato está tantos por cento na frente de outro. A preferência é por tal candidato e não por outro. Você fala assim, mas não me perguntaram. O que significa isso? Olhem bem, se a gente falar assim, que a população são todos os eleitores do país, certo? Mas não tem como perguntar para todo mundo, certinho? Então, o que eles fazem? Eles usam a amostra, que são as pessoas entrevistadas. Conseguimos mostrar isso aqui dessa forma, tá? É como se essa parte amarela aqui fosse a população, ou seja, todas as pessoas envolvidas, tá? E no caso, essa partezinha A é uma amostra da população. Eles pegam um grupo, fazem uma pesquisa em cima desse grupo com relação aos votos, né, aos candidatos preferidos, e aí eles fazem um levantamento, certo? Relacionando isso com toda a população. Então, olhem bem, ao escolhermos a amostra, devemos fazer uma coleta de dados. É o que eles fazem com relação a esse pequeno grupo, tá? Coleta de dados da amostra. Após os dados coletados, será feita uma análise, um estudo em cima da pesquisa feita. Organizar os dados e estudá-los. E depois, então, teremos as conclusões, ou seja, a gente chama de inferência. Concluir isso. É lógico que isso não vai nos dar um cálculo, né, um valor preciso. É algo aproximado, até porque a gente não consegue fazer uma pesquisa em cima de toda a população, certo? Variável. O que é a variável? Variável é o objeto de estudo estatístico. Do que a gente está falando? Vamos supor que num grupo de sala de aula, a gente faça uma pesquisa a respeito da renda familiar, tá? A renda familiar, ela vai ser a variável que vai estar sendo estudada, que vai estar sendo pesquisada dentro desse grupo. Ó, você está em uma reunião e quer saber qual a idade média dos elementos desse grupo. O objeto de estudo é a variável. Pode ser idade, pode ser sexo, renda familiar, certo? Escolaridade. As variáveis podem ser qualitativas, quando a gente está falando de qualidade, ou quantitativas, quando podemos quantificar. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre sexo, né?
eu não posso determinar quantidades, mas sim, né, o que a gente chama de variável qualitativa. Pode ser masculino, feminino, certo? Agora, quando a gente está falando de idade, de renda familiar, aí sim a gente vai falar de variável quantitativa. A gente vai conseguir determinar quantidades sobre isso aí. Outro exemplo de variável qualitativa é quando a gente vai falar sobre... vamos citar um exemplo aqui. Escolaridade, tá? A escolaridade, primeiro grau, segundo grau, grau superior. Então, aí é outro exemplo de variável qualitativa, certo? Aonde que é muito utilizado a estatística? A gente vê isso constantemente, né, nos dados passados sobre IBGE, que eles fazem exatamente dessa forma aqui. Não tem como fazer uma pesquisa perguntando para todo mundo, mas eles associam isso em um determinado grupo relacionado a um bairro, a uma cidade, tá? A um local. Eles pegam e fazem esse levantamento e nos passam isso em forma de estatística, ou seja, é uma pesquisa feita com uma amostra de uma população utilizando uma variável, certo? Rol e amplitude. O que é rol e amplitude? Vamos citar aqui alguns exemplos. Olha só. Aqui eu peguei notas de 6 alunos. Nós temos aqui 7, 8,5, 2, 6,5, 8 e 7. Quando a gente fala assim, vamos organizar isso em forma de rol, organizar é eu colocar isso em ordem crescente ou decrescente, tá? Lembrando, olhem bem, geralmente a gente faz isso em ordem crescente, né? Aqui nós temos 2, 6,5, 7, 7. Por que 2 vezes 7? Porque eu tenho 2 notas 7, então eu preciso colocar todas as vezes que ela aparecer, certo? 8 e 8,5. Bom, quando eu organizo isso, quando eu faço essa organização, aí eu consigo, então, ver qual é a amplitude. A amplitude é a variação dos dados. Para eu conseguir a amplitude, eu vou fazer a diferença, ou seja, a subtração da maior nota pela menor nota, obtendo assim 6,5. Então, 6,5 é que é a amplitude desses dados, certo? Frequência simples ou absoluta. Olhem bem, a frequência simples ou absoluta, a gente representa pela letra FI, tá? Um exemplo, considere a massa de 15 alunos em quilograma. Percebam que aqui a gente tem 15 massas, ou seja, referente a 15 alunos, certo? Tá tudo misturado, tudo bagunçado, tá? Aí, o que a gente tem que fazer primeiro? Nós temos que organizar isso, ou seja, organizar o rol, que é colocar isso daqui em ordem. Aqui eu coloquei em ordem crescente, certinho? Percebam aí que está já organizado. Bom, eu repeti aqui para a gente poder dar sequência na explicação. Prestem atenção aqui, ó. Organizado aí já o rol, ele fala da frequência relativa. Mas vamos primeiro ver aqui o que é a frequência simples, que é a frequência absoluta. Olhem bem, a frequência absoluta, tá? Ela é referente à quantidade de vezes que esse dado está aparecendo. Por exemplo, ó, frequência absoluta do número 62. Percebam que ele aparece aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a frequência absoluta aqui vai ser 3, certo? Do número 62, tá? Agora, o que é a frequência relativa? A frequência relativa é a razão, tá? Da frequência absoluta sobre o total dos dados, certo? E isso eu multiplico por 100, porque geralmente isso é dado em forma percentual. Então, no caso aqui, ó, frequência relativa do 60, desse dado aqui que é o 60. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer a razão da frequência absoluta do 60, ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele aparece aqui 6 vezes, certo? E o número total de dados que eu tenho, que são 15. Bom, isso aqui, vezes 100, eu posso primeiro resolver isso aqui e depois multiplicar por 100, ou eu já posso pegar 6 vezes 100 e depois dividir por 15, certo? Então, olha só, 6
dividido por 15 aqui, eu vou ter o quê? Vou ter 0,4, certinho? Então, 0,4 vezes 100 é o mesmo que 40%, certinho? Isso é frequência relativa. É quando eu faço, então, a razão, tá? Da frequência absoluta sobre o total de dados. E aí, eu apresento isso geralmente em forma percentual, certo? Vamos lá, continuando aí. Medidas de tendência central. Agora, a gente vai ver um pouquinho de média aritmética ponderada, moda e mediana. Bom, a média aritmética, vocês já estão acostumados com isso, porque vocês calculam média, as notas de vocês, certo? Como que a gente vai trabalhar isso aqui? A média aritmética nada mais é do que a soma das notas que vocês tiraram, dividido pela quantidade delas, certo? Já a média aritmética ponderada, ela é a soma da multiplicação da nota pelo peso dividido pela soma dos pesos. Complicado? Não é não. Vou mostrar para vocês o quanto é simples isso daqui. Vamos falar sobre moda, que é aquele dado que mais se repete, e a mediana. A mediana vocês já sabem, quando trata-se de mediana é aquela nota que está no meio, o dado que está no meio, certo? Então vamos lá. Vamos supor aqui, ó, que a média, vamos falar de média bimestral, né? Então, nós temos duas notas, certo? Nós temos aqui, vamos supor que a primeira nota tenha sido 6. A segunda nota tenha sido 10. Ótimo, né? Então, vamos lá. A média aritmética, ela é a soma dos dados. Quais são os dados? 6 e 10. Então, eu tenho 6 mais 10. Dividido pela quantidade de notas, ó. 1, 2. Eu divido isso aqui por 2, então eu vou ter aqui 16 dividido por 2. A média aritmética, ou seja, a média dessas notas aqui vai ser 8, certo? Já a média ponderada, eu vou atribuir um peso. Vamos supor que essa primeira nota aqui, né, ela corresponda a 60%. Vamos considerar que ela está relacionada a 60% da nota. Bom, se ela tem o peso de 60%, a minha segunda nota vai ter o peso de 40%, sendo que eu tenho que ter um total de 100%, certo? A média ponderada me diz o seguinte, que eu tenho que multiplicar a nota 6, tá? Pelo peso, vezes 60, mais a outra nota pelo peso. E isso aqui eu vou dividir pela soma do peso, ou seja, 60 com mais 40, que vai ser 100. 6 vezes 60 vai dar 360. 10 vezes 40 vai me dar 400. Isso dividido por 100. 360 mais 400, 760. Que dividido por 100, ó, 1, 2, vai me dar, então, a média ponderada de 7,6. Média aritmética simples, ou somente média, e aqui a média ponderada, que é a média aritmética ponderada. Certinho? Fácil assim de resolver, tá? Vamos para o próximo? Olhem bem. Nós temos aqui um outro exemplo, ó. Exemplo 1. Nós temos aqui 5 notas, 4, 6, 6, 5 e 7, certo? Bom, a média vocês já sabem. Somo as notas e divido pela quantidade de notas que eu tenho aqui, ou seja, 5, esses são os meus dados. 28 dividido por 5, então a minha média aqui vai ser 5,6. Moda é aquele dado que mais se repete, a moda, aquilo que está na moda, certo? Então, olhem bem, quem é que está se repetindo aqui? É o 6, então o 6 é moda. Pode ter mais de uma moda? Pode, vamos supor que aqui eu tivesse mais um 7. Então, a moda seria 6 e também o 7. E pode acontecer de não ter moda, tá? Bom, mediana é aquilo que está no meio. Então, olhem bem, quem está no meio aqui, ó, se eu cortar aqui, ó, um para cá, outro para cá,
Quem ficou no meio é o 6. Então, essa é a minha mediana. Mas vamos supor que eu tivesse aqui os dados pares. Vamos supor que eu tivesse aqui mais uma nota, que seria 7,5, tá? Então, quando eu tenho mais uma nota, vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que além desse daqui, eu tivesse aqui mais 7,5, tá? Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados aqui, 6 notas. Para eu calcular a mediana, não é aquela que fica no meio? Então, olhem bem, eu vou ter aqui, ó, cortando, ó, para saber quem é que está no meio. Quem ficou no meio foram essas duas notas, o 6 e o 5. Quando acontecer isso, eu tenho que pegar a média dessas duas notas, ou seja, eu teria que somar 6 mais 5 e dividir por 2, porque são dois dados, tá? 6 e 5, 11 dividido por 2, que daria, então, a média ponderada de 5,5. Então, mediana, tá? São as notas que estão no meio. Então, a minha mediana aqui seria 5,5, caso eu tivesse aqui os dados pares, tá bom? Vamos para o próximo. O exemplo 2, ele traz exatamente isso. Qual é a média aqui? Bom, vamos somar, então, os dados que nós temos. Ó, 20, mais 25, mais 30, mais 32, mais 41. Certo? Eu tenho 6 dados, então eu vou dividir isso aqui por 6. Então, olhe bem. 20 com mais 25, 45. 45 com mais 30, 75. 75 com mais 32 vai dar 107. 107 com mais 41, 107 com mais 41, 148. Isso dividido por 6, certo? Na hora que eu faço, então, essa divisão, ó, 14 por 6 vai dar 2, né? Vai me sobrar 2 aqui, 28 por 6 vai dar 4. Então, aqui eu vou ter 24, certo? 24 aqui vai me sobrar mais 4. Então, ele vai dar um número aproximado, certinho? Ó, 14, né? Eu tenho 2. Vai sobrar 2, 28. 28 para 6, eu vou ter 4, porque 4 vezes 6 é 24. Só que vai me sobrar 4 aqui. Então, se me sobra 4, eu aumento, né? Coloco a vírgula. 40 eu vou ter 6, que vai dar 36. Ele vai dar, então, esse valor aproximado aqui de 24,6, certo? Qual é a moda? Moda é o número que mais se repete. Quem mais se repetiu aqui foi o 32. E quem é a mediana? Percebam que no caso aqui, a mediana, nós temos dois números. Olhem bem, nós temos aqui, ó, o 30 e o 32. Então, na verdade, olha aqui que eu faço. 30 mais 32 dividido por 2. 30, 62 dividido por 2, eu vou ter 31. Essa vai ser a minha mediana, certo? Bom, pessoal, como a gente até agora já viu, né, uma boa parte teórica de estatística e algumas resoluções de atividade, vamos para esse exercício aqui, prestem bastante atenção. Nós temos aqui o resultado de uma prova de matemática de alguns alunos. Percebam que no eixo horizontal nós temos as notas e no vertical nós temos o número de alunos. Então, para a gente saber a quantidade de alunos aqui, o que nós temos que fazer? Prestem atenção. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos um aluno que tirou 0. Nós temos 2 alunos que tirou 1. Nós temos aqui 3 alunos que tirou a nota 2. Nós temos 2 alunos com 3. Um aluno que tirou 4. 2 alunos que tirou 5. Aqui nós temos 7 alunos que tirou 6. 2 alunos que tiraram 7. Nenhum aluno tirou 8. Um aluno que tirou 9. E aqui nós temos 4 alunos que tiraram nota 10, certo?
Então, eu tenho que somar tudo isso daqui para eu saber o total de alunos para eu chegar a esse resultado. Então, nós temos aqui 3, 6, 8, 9, 11, 18, 20, 25 alunos. Esse é o total de alunos, certo? Que passou por essa pesquisa. Bom, qual é a nota moda, ou seja, a nota modal? A nota modal é aquela que mais se repete, ó, que está na moda. O que mais se repetiu aqui foi a nota 6. Então, essa aqui é a moda. Agora, qual é a média? Gente, para a gente saber qual é a média, prestem bastante atenção. A média, eu vou ter que fazer isso daqui. Percebam que nós vamos ter aqui a média ponderada, porque nós temos o número de alunos e as notas. Ou seja, nós vamos ter como notas aqui e os alunos, a gente vai ter que fazer uma soma da multiplicação, certo? Dos dados mais o seu peso, certinho? Então, vejam bem, como que a gente vai fazer isso? Uma vez o zero, que vai dar 0, certo? Mais 2 vezes o 1, que é 2, mais 3 vezes o 2, que é 6, mais 2 vezes o 3, que também é 6, uma vez a nota 4, um aluno tirou 4, 1 vezes 4, que é 4, 2 vezes o 5, que é 10, 7 vezes 6, que vai dar 42, mais 2 vezes o 7, que é 14, o 8, nenhum aluno tirou a nota 8, o 9, apenas um aluno, então 9 vezes 1, que é 9, e 4 alunos que tiraram nota 10, ou seja, 40, certo? Tudo isso eu vou dividir pelo total de alunos, que vai dar 25. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, se eu pegar aqui 6, 8, né, 18, 52, mais 23, 40, nós vamos ter aqui 133. Isso dividido por 25 vai me dar aí uma média de 5,32, certo? Então, essa, no caso, é a nossa média. A média ponderada, eu tenho que pegar e somar, né? É a soma dos dados vezes o seu peso, certo? E aí, então, eu divido pela soma do peso e cheguei aqui a esse total. Agora, no caso da mediana, mediana é aquela nota que fica no meio, certo? Então, nós temos 25 notas, certo? Se nós temos 25 notas, eu tenho a nota do meio, que no caso corresponde à 12ª nota, certo? Ou melhor, é isso mesmo, é a 13ª nota. A 13ª nota. Então, percebam que, ó, a nota 1, ou melhor, a nota 0, somente um aluno, certo? Nota 1, eu tenho 2 alunos. Aqui, no caso, é a 0, né? A nota 1, eu tenho ela 2 alunos, ó. Isso, no caso, 2 alunos. A nota 2, 3 alunos, certo? A nota 2, 3 alunos. A nota 3, desculpa, aqui são 2, aqui é 2. Desculpa, aqui é 2 e aqui é 1. 2 alunos tiraram a nota 1 e 3 alunos tiraram a nota 2. A nota 3 foram 2 alunos. Ó, 3. 2 alunos tiraram a nota 3. Gente, aqui é 3. Certo? A nota 4, somente um aluno. Certo? Lembrando que, no caso, a nossa mediana aqui vai ser a 13ª nota, certo? A nota de número 13. Então, aqui nós temos, ó, 2 alunos aqui. Aqui são 2 alunos que tiraram 1. 2, com mais 3, 5, certo? 5, com mais um aluno ali, 6. 7, 8, 9. Nós temos que chegar na 13ª nota. Então, 5, ó, são 2 alunos, certo? Que tiraram 5. Agora, a 6 foram 7 alunos.
6, 6, 6. 7 alunos. Lembrando, gente, que nós temos, então, que chegar na 13ª nota. Então, aqui nós temos, ó, 1, 3, 6. No caso, esse 2 aqui, ó, é a nossa 6ª nota, certo? 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª nota. Está aqui a nossa 13ª nota, ou seja, a nossa mediana aqui vai ser 6, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado vocês e a gente volta na próxima aula. Beijos!